Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a minha vida, a sua casa, seu trabalho, sua saúde, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. E hoje o Senhor vem falar conosco sobre uma mensagem que vai marcar o nosso coração, os improváveis de Deus. Então, o Senhor, Ele nos chama como pessoas totalmente improváveis, mas Ele deposita em nós uma coisa de grande valor, que é a sua unção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então o Senhor, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para que ele seja o rei. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgues pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou o filho Abinadab e o levou até Samuel, porém disse: não é esse que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não é esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são só esses os filhos que o Senhor tem? E Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande-o chamá-lo, disse Samuel. Nós não nos assentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem ruivo de boa aparência, olhos bonitos, e o Senhor disse: é esse. Levanta-se e unja-o com óleo. Amadas, conseguem agora me seguir nessa aventura de imaginar essa cena. Chega o Senhor na casa de Jessé através da vida do profeta Samuel para escolher um homem para ser rei, porque Deus havia rejeitado Saul. Então agora precisava levantar um outro homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para reinar. Porque na verdade Saul foi um homem que foi levantado porque o povo pediu, mas não era escolhido por Deus. Então agora o Senhor vem e ele diz assim: eu vou escolher um homem segundo o meu coração para que vá reinar, para que se torne o pastor de Israel, aquele que vai cuidar do meu povo. E Deus manda Samuel para a casa de Jessé para ungir um dos filhos a rei. Só que Samuel, a única coisa que ele tinha em mente era a visão que ele tinha do rei atual, a imagem de Saul, um homem forte, robusto, de boa aparência, um homem bonito. E agora ele vai para a casa de Jessé e ele começa a procurar, de acordo com o seu padrão, o padrão estabelecido por Deus, a visão que Deus estabeleceu para esse tempo. Então ele coloca tudo isso sobre a casa de Jessé e começa a procurar um homem que se enquadrasse nos padrões de beleza, de aparência que ele conhecia. Porém, o Senhor disse para ele: olha, Samuel, você não vá procurar um homem pela aparência, porque eu não vejo como tu vê. O que eu enxergo é o coração, aquilo que está no oculto. Só eu esquadrinho os pensamentos e os sentimentos. E tudo está de acordo com a forma que eu determinar. Então, eu vou escolher a pessoa segundo o meu coração. E muitas vezes nós somos assim, um pouco Samuel. Nós olhamos para as pessoas e julgamos pelo exterior, pela aparência, e nós muitas vezes perdemos a oportunidade de conhecer e ter grandes amizades. Porque a aparência, ela nos limita, a aparência das pessoas nos faz ter preconceitos. Nós vamos para essa pessoa já com o coração fechado e determinado pelo que nós ouvimos falar, pelo que nos disseram, pelo que nos falaram, e pelo que os nossos olhos enxergam, e não nos abrimos a ter novos relacionamentos, nos aprofundar, e muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades.
Eu gosto sempre de uma frase que eu aprendi com o apóstolo Ricardo Ribeiro, que ele diz assim, que pessoas são carruagens da nossa vida. Elas passam por nós, mas elas sempre nos deixam alguma coisa. Seja uma porta aberta, seja uma bênção, seja uma amizade, um carinho, uma palavra, mas nós sempre teremos o que receber das pessoas que passarem pela nossa vida. Ali em 1 Samuel, capítulo 17, 12 a 15, diz assim, e Davi era um filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era este homem já velho, adiantado em idade, entre todos os demais homens. E foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e o seguiram a Saul, à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos, Eliabe, primogênito, segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor dos 3. E seguiram Saul. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai para Belém. Davi era o menor da casa. E, amados, o que me chama a atenção nessa palavra é que o Senhor, Ele tem o prazer de chamar pessoas pequenas, improváveis, para desenvolver grandes projetos que Deus tem sobre essa terra, sobre essa nação. Então, geralmente, as pessoas que o Senhor vai levantar com grandes propósitos são pessoas totalmente improváveis. São pessoas que as outras pessoas olham e jamais vão imaginar ou determinar que Deus possa fazer o que Ele vai fazer na vida daquela pessoa. Assim foi na vida de na vida de Davi, Samuel, e assim como a toda a casa de Jessé, não acreditava que Davi fosse o escolhido para ser rei. Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos um homem totalmente improvável, um homem que negou Jesus, um homem impulsivo, emotivo, mas o Senhor o escolheu. E quando ele tem um reencontro genuíno com o Senhor, ele pode ser um homem totalmente impulsivo, mas aonde ele passava, a sombra dele curava. Se nós olharmos para a vida de Saulo, um homem totalmente perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, jogava eles no Coliseu para serem devorados por leões, era uma das pessoas que promovia chacina contra os cristãos. Quando ele é encontrado pelo Senhor, o coração dele é transformado e ele se torna o maior plantador de igrejas de todos os tempos. E assim acontece na nossa vida. Quando o Senhor nos encontrou, pessoas totalmente improváveis, incapazes de viver qualquer coisa na presença de Deus, e nos achamos totalmente incapazes de ser qualquer coisa que saiu da boca de Deus profetizada sobre a nossa vida. E eu costumo dizer que se eu olhar para a minha vida do passado até os dias de hoje, eu jamais poderia imaginar que o Senhor pudesse fazer na minha vida o que Ele fez. Eu olho para a minha vida, eu vejo uma menina rejeitada pelo pai, um lar totalmente desestruturado, um pai alcoólatra. Eu sempre falo e testemunho na igreja que a maior tristeza da minha vida era chegar aos momentos de refeição, onde nós íamos nos assentar à mesa com um pai totalmente alcoólatra que nos agredia e nós não conseguíamos ter uma refeição em paz. Um pai que me privou de toda e qualquer coisa. Nunca recebi R$1 para comprar uma muda de roupa dele porque ele negava. Ele precisava investir o dinheiro dele no vício dele. E hoje eu olho para a minha vida, aquela vida sem expectativa nenhuma, o Senhor mudou minha história, me deu um esposo, um lar, e hoje eu falo que a maior alegria que eu tenho na minha vida é quando nós assentamos à mesa, oramos ao Senhor e podemos nos alimentar e sentir a presença de Deus na mesa da minha casa. Esse é o maior presente que eu pude ganhar do Senhor. Quando eu olho para a minha vida, uma mulher estéril, um esposo estéril, não poderíamos ter filho. Havia uma promessa do Senhor sobre a nossa vida quando nós nos convertemos, que o Senhor nos daria um filho e seria gerado. E eu me lembro que há 10 anos atrás o Senhor usou um profeta para me dizer que entregaria uma menina nos meus braços. No dia seguinte, uma irmã da igreja, a irmã Nega, que vai ouvir essa mensagem,
Eu me lembro que ela bateu na porta da minha casa e me trouxe um babeiro cor-de-rosa e um tip-top cor-de-rosa. Ela disse, ó, tá aqui o presente. E eu guardei com muito carinho aquele presente. Só que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu passei por processo de abortamento, eu já não queria mais acreditar que o Senhor pudesse fazer, mudar o contexto. Eu me lembro que eu não queria mais nem ver aquela roupinha porque me machucava. E depois de quase 10 anos, o Senhor entregou a promessa sobre as nossas vidas. Hoje a nossa filha tem 4 anos, Ayla. E ainda eu digo que para aquela que era estéril, que não poderia ter filhos, o Senhor, além de me dar uma filha que foi gerada no meu ventre, o Senhor me fez mãe de filhos. Hoje nós cuidamos de uma igreja, nós temos muitos filhos espirituais que estão debaixo da nossa cobertura, que nós amamos como verdadeiros filhos gerados no nosso ventre profético. Então, tudo aquilo que você imaginar na tua vida, que as pessoas olharem e te sentir incapaz, mas aquela pessoa, não, é impossível o Senhor fazer isso. Não, aquela pessoa não vai dar nada. Quantas vezes, amados, as pessoas olharam para nós no passado, por ser pobre, por ser limitado, por não ter condições e disseram, não vai dar nada, né? Por quê? Porque as pessoas nos limitam, mas aquilo que Deus tem sobre a tua vida não é homem que vai limitar. Como nós falamos nos vídeos anteriores, nós estamos totalmente independentes da geografia, da economia, do que os homens falam, porque nós não vivemos por homens, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos enxergam, nós nos movemos pela fé, pela palavra profética que foi liberada sobre a nossa vida. E se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. As palavras que Deus tem sobre a nossa vida são palavras de cura, de prosperidade, de bênção, são palavras dos céus e não da terra. Não aceite nada mais e nada menos do que Deus já determinou sobre a sua vida. Se Ele falou, já aconteceu no mundo espiritual, só vai ser trazido à existência no mundo físico para que se cumpra tudo aquilo que Ele determinou sobre a tua vida. Queira o inimigo ou não queira, tudo vai se cumprir no tempo oportuno de Deus. E uma coisa que chama a atenção nessa palavra é que a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi era o menor da casa e os demais eles foram para a guerra com Saul e lá eles ficaram, mas Davi ele ia e voltava. Então ele ia para casa, para o palácio, aonde ele já estava ungido para reinar, só que ele sabia que não era o tempo dele ainda. A unção estava sobre a cabeça dele, mas ele sabia que não era o tempo. Então ele sabia que o palácio ainda não era para ele. Havia um tempo determinado para Deus, para isso, mas não era esse o tempo. Então ele fazia o que? Ele voltava para onde Deus havia determinado para ele cuidar de ovelhas. Porque tudo que Deus vai fazer na tua vida, antes ele vai te colocar em treinamento. Davi precisava reinar e conduzir uma nação. Então Deus foi lá e levou ele lá no curral, cuidar de ovelhas e entender como o povo de Deus age. O povo de Deus é um povo dependente. Precisa ter alguém que conduza pastos verdejantes, que conduza águas frescas, que cuide delas, que guarde as ovelhas do inimigo, que não deixa que os predadores venham tocar. Se tiver ferida, que cure as feridas, que sare, que faça ataduras. Se as pernas estiverem machucadas e cansadas, que limpe os cascos, que não deixe a bicheira chegar. O povo de Deus é igual. Nós somos ovelhas do Senhor, Ele é o nosso bom pastor, aquele que nos cuida, que nos guarda, que nos preza. Então tudo que você está vivendo hoje na tua vida pode ser pequeno, você está em treinamento para o que Deus vai fazer daqui para frente. Não rejeite a capacitação de Deus, esse campo de batalha, de treinamento que você está sendo posto e lançado. Porque quando você for aprovado nessa etapa de treinamento, você vai chegar no lugar onde Deus terminou para a sua vida. Assim como Davi, depois do tempo de treinamento, chegou a estação do Senhor e ele foi reinar conforme o Senhor já havia determinado sobre a vida dele. Só que aquele que se deixa treinar, que não olha para os lados, que não se compara, que soube respeitar o tempo de Saul, que não tentou se levantar contra a liderança de Saul, mesmo sabendo que Saul estava no trono sendo rejeitado por Deus e que ele já havia sido escolhido para ocupar o lugar, ele nunca se levantou contra Saul.
Saul por muitas vezes tentou matar Davi, mas Davi nunca se levantou. Porque quem sabe o que porta dentro de si, a unção que carrega e o lugar onde Deus determinou para si, não precisa lutar com o seu braço para chegar no lugar determinado. Na hora certa, o Senhor vai tirar quem tem que tirar e te colocar no lugar onde Ele determinou. Creia nessa palavra e entenda que existem lugares que você pode até visitar, mas você vai ter que sair daí e voltar para o teu campo de treinamento, para no momento certo ocupar o lugar determinado por Deus. Seja um improvável, um escolhido por Deus, que as pessoas talvez rejeitem, mas você foi escolhido e existe uma vitória determinada sobre a tua vida. Deus abençoe grandemente.